Fala galera, beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a história do circo? A gente está dando início ao nosso terceiro bimestre, pessoal, e o nosso primeiro tema é um tema muito bacana, muito divertido de se falar, que é o circo, né, pessoal? A gente vai estar tratando desde a origem do circo até os dias atuais. O circo de Solex seria um mais top aí da era pós-moderna aí, tá? Então, pessoal, o circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades, né? Essas companhias circenses, elas costumam integrar malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços e outros tipos de personagens muito bem elaborados, muito bem engenhosos, né? Com a finalidade de divertir, surpreender e entreter o público, né, pessoal? O circo, né, ele tem várias referências à história que a gente tem, por exemplo, falando na nossa apostila. Mas existem indícios de que as artes circenses elas já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e a Índia. Entretanto, foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes ao que a gente conhece hoje em dia. Então, pessoal, foi no Império Romano, né, que o circo desenvolveu-se nos moldes que a gente conhece hoje em dia, né? Tanto é que a palavra circo ela tem origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. O termo, né, remete às arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas. O primeiro grande circo que a gente se tem conhecimento foi o Circus Maximus, construído por volta do século IV a.C., durante a Roma Antiga, pessoal. A estrutura tinha capacidade para abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos incomuns. F2. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo algumas imagens referente a como eram os circos máximos. Então aqui onde tinha as corridas de bigas, né? As apresentações com animais ferozes, com os grandes gladiadores. E vocês podem até remeter ao filme Ben-Hur, que fala sobre as corridas de bigas, uma história bem interessante do filme. Legal? Então aqui esses circos máximos tinha capacidade para 150 mil pessoas, pessoal. Bem bacana, né? Então aí a gente tem a figura divertidíssima do palhaço, né, pessoal? Que a gente pensa em circo, a gente pensa em palhaço, né? O ilusionista. As corridas de bigas que antigamente ocorriam lá nos circos máximos, né, pessoal? Bem bacana. Os gladiadores, aqueles que apresentavam os grandes esportes, as grandes lutas. Aqui tem uma espécie de um faquir, um cuspidor de facas, pessoal. E bailarinas, né, pessoas incomuns aí, que tinham talentos incomuns. Então, pessoal, depois de um incêndio que destruiu Circos Máximos, ele foi substituído em 40 a.C. pelo que chamamos hoje de Coliseu. Essa nova arena também exibia as mesmas apresentações, mas com um público um pouco menor, tá? Com a chegada da Idade Média e a queda do Império de Roma, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos como praças, entradas de igrejas e até mesmo em feiras. Tá? Apesar de todo esse processo, foi apenas no século XVIII na Inglaterra que os circos ganharam características modernas, com picadeiros, apresentando os tipos de arte circense que a gente conhece hoje em dia. Tá? Um marco para a história do circo foi também o Teatro Real das Artes, que a gente está representando aí nas imagens, criado pelo cavaleiro inglês Philip Astley em 1768. Desculpa. Nesse anfiteatro, galera, havia shows equestres e entre as apresentações com os cavalos podia-se ver exibições de malabarismo e palhaçaria, como eles chamavam antes. Esse tipo de apresentação, né, pessoal, esses moldes do Anfiteatro Real das Artes, ele acaba agradando muitas pessoas
muito o público e ele passa a ser reproduzido em outros picadeiros ao redor do mundo. Bem bacana, anfiteatro real. Então, pessoal, no século XIX, o equilibrista britânico Thomas Taplin, ele levou a sua companhia de circo para fora da Europa. Ele se apresentou em Nova York, nos Estados Unidos, e disseminou essa arte pelo território americano. Com a chegada das guerras mundiais e as crises econômicas, o circo sofreu grande retração com a chegada do rádio e da TV. Criou-se uma grande concorrência de entretenimento, fazendo o circo perder um pouco da sua força. Assim, os artistas viram-se forçados a inovar, criando novos números. Foi aquele que criou o Circo Real das Artes. Ele conseguiu expandir seu circo e contratou vários artistas apresentando-se em países como na França, tá? O Circo de Astley ele já contava com números com animais. Já com a Revolução Francesa, em 1789, ele teve que abandonar o país. Com o passar do tempo, a tradição itinerante dos artistas de circo, ela se consolidou e motivou a expansão das companhias circenses. Com essas constantes mudanças, as companhias de circo desenvolveram técnicas de logística que facilitavam o deslocamento. Por ter grande eficácia, começaram a chamar a atenção de equipes militares que se preparavam para a Primeira Guerra Mundial e que gostariam de aprender essas técnicas para serem usadas pelos militares. Tá? A nossa apostila, pessoal, fala um pouquinho a ideia de circo, né? Fala um pouquinho sobre a compreensão da história, que ela pode ser dividida em 3 grandes momentos. O circo ainda não formalizado, né, na antiguidade, o circo moderno e o circo contemporâneo. Em cada um desses momentos, pessoal, históricos, as atividades corporais e artísticas, elas apresentam diferentes formas de expressão. A divisão nesses 3 períodos ajudaram a organizar o conhecimento sobre as atividades circenses. Tá? Em uma linha do tempo, de todo modo, é preciso a gente tomar bastante cuidado ao expor as características de cada momento, para a gente não cometer os erros dos historiadores que eles chamam de anacronismo. Tá? Para quem não conhece, anacronismo consiste em atribuir características de uma época a outra. Tá? É comum a gente encontrar anacronismo nas informações a respeito da arte circense. Embora esse tipo de expressão artística já estivesse lá na Grécia Antiga e fosse praticada por acrobatas chineses, ainda não se trata propriamente de atividades circenses, né? Foi somente no final da década de 1760 que os diversos grupos de artistas existentes na época, eles juntamente com os cavaleiros adestradores de cavalos, lá do Circo Real das Artes, eles resolveram construir espetáculos que mais tarde receberiam o nome de circenses, dando início ao circo. Legal, pessoal? Vou encerrar nossa aula por hoje falando um pouquinho sobre a história do circo. Na nossa próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essa noção do circo na antiguidade, o circo moderno e o circo contemporâneo. Tudo bem? Beleza, pessoal? Agradeço a participação, a atenção de todos vocês. Até mais, galera!